para falar sobre isso, que estava de aniversário. Então a gente deixa o registro dos parabéns aqui, pois não o fizemos ontem. Não sabíamos, né? Então, parabéns aí, abraço pro Matheus. Foi muito legal, inclusive tem notícia que preocupa, né? Nesse sentido que o Talibã reprime um protesto e deixa 3 mortos e 12 feridos em cidade perto de Cabul. Em torno do aeroporto teve um novo tumulto que terminou com 17 feridos. Mas hoje é um outro professor da Univates e a pauta é outra também. É mundial, mas envolve a gente aqui diretamente. Vamos conversar com o professor do programa de pós-graduação em Ambiente e Desenvolvimento da Univates, André Jasper, porque a ONU emitiu um relatório no qual estima que o aquecimento global de 1,5 grau em comparação com aquilo que tínhamos na era pré-industrial, estamos falando aí de 1850 a 1900, vai ser atingido em 2030, esse aquecimento de 1,5 grau, 10 anos antes do que tinha sido projetado. Aliás, até para colocar um contexto em relação a tudo isso, e que é o seguinte, a gente começa a observar frio recorde aqui no Brasil, uma estiagem que já ameaça o fornecimento de energia elétrica, a maior dos últimos 91 anos, inundações históricas em regiões da Europa, incêndios florestais nos Estados Unidos, uma onda de calor sem precedentes no Canadá. Apenas para dar um contexto de tudo que está acontecendo no mundo nesse momento, quando chega uma informação como essa de elevação da temperatura antes do que era previsto. Na nossa Amazônia também, né? Incêndios que não acabam. Então vamos falar um pouco mais sobre esses temas, porque dizem respeito a todos nós e aquilo que nós estamos fazendo também com o nosso meio ambiente. Professor André Jasper, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Pois é, esse é um tema que estava um pouquinho apagado, né? Devido à pandemia, né? Todas essas questões relacionadas à saúde, né? Diretamente à saúde, e com a publicação do 6º relatório do painel internacional, né? de mudanças climáticas, há 2 semanas atrás, né? Acho que faz 2 semanas atrás, se acendeu de novo o sinal de alerta, mas o detalhe é que esse relatório ele apenas confirma o que já se previa. É claro que, em alguns casos, antecipa eventos, né, como o aquecimento previsto inicialmente para 2050, né, dos 1,5 graus, né, isso se antecipou praticamente em 10, 15 anos. Então, nós já víamos isso, né, essa possibilidade, essa tendência, no caso dos artigos científicos, etc. E esse relatório, que é o relatório que se chama de relatório físico, né, ou relatório científico, né, que faz uma revisão eles fizeram uma revisão de mais de 14 mil, né, artigos científicos, e eles compilaram esses dados e demonstraram que, sim, né, há um aquecimento na média global, né, bastante considerável já, de 1,1 grau Celsius até agora, desde a Revolução Industrial, né, que é quando nós começamos a utilizar de forma mais intensiva os combustíveis fósseis, né, carvão, petróleo, etc. Quando nós começamos a utilizar esse tipo de combustível, nós acabamos eliminando na atmosfera níveis mais expressivos de carbono que não estavam aí e, consequentemente, acabamos aquecendo, né? Aumentando a espessura do cobertor térmico que cobre a atmosfera terrestre. Então, é algo que, sim, é importante, mas é algo que também já estava sendo dito, né, há bastante tempo. Né? E agora, de novo, volta à mídia, né, esse tema. E eu acho que é importante, sim, a gente voltar a debater, né, a questão das mudanças climáticas. É importante a gente levar em consideração que cada um, né, pode fazer, mas também em relação às políticas públicas, ao que as nações têm feito. Elas, às vezes, entre si, uma vai acusando a outra, né, de emitir mais gases, de provocar, né, todo esse aquecimento, um maior aquecimento. Mas na ação mesmo, ali na prática, tem alguém que fiscaliza isso, porque assinar um contrato e dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque nada, me parece assim que muito pouco, nada não, mas muito pouco muda, né, nas ações práticas do dia a dia ali. Mas, sim, as coisas estão alterando, sim. Primeiro que um fato importante é dizer que a gente fala agora, né, mas a gente fala de mudanças climáticas. Uhum. Né? Então, vocês comentaram agora há pouco, né, que tem calor extremo no Canadá. Mas teve uma onda de frio extremo aqui no Rio Grande do Sul, né? Enchentes na Alemanha,
Então, as mudanças não necessariamente são só o aquecimento global. Sim. Né? O aumento da temperatura média é um indicador, né? Mas o que se observa é que os eventos extremos, né, em locais onde antes não aconteceriam com tanta intensidade, com tanta frequência, né, eles tendem a aumentar. Então, por isso que é mudanças climáticas e é o painel internacional de mudanças climáticas. Em relação à questão das atitudes, né, ou das iniciativas, nós agora estamos... Eu não sei se vocês estavam conversando com a Cíntia, né, sobre a questão do valor da soja e das carnes. Isso. Então, toda a carga, ela depende do transporte baseado em combustível fóssil, né, que é o petróleo. É óbvio que há com a nova política da Petrobras, etc., de regular os seus preços com o valor do petróleo internacional, né, há uma oscilação devido ao valor do dólar, etc. Mas, além disso, há o Brasil, sendo signatário do Acordo de Paris, né, e dos acordos internacionais, né, nós pagamos, entre aspas, né, uma taxa para usar mais ou menos combustíveis fósseis. Um outro exemplo clássico é a energia elétrica. Né? Quando a gente tem uma redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, né, a gente tende a usar mais carvão. Né? E esse carvão, ele é um combustível caro, não do ponto de vista de material, mas do ponto de vista de valores ambientais que a gente tem que pagar em relação a ele. E, consequentemente, é muito mais caro usar um combustível fóssil para transporte, para energia elétrica, para o que a gente estiver tendo que fazer, do que usar um combustível ou uma energia renovável. Então, pode não ficar assim muito evidente, mas sim, já estamos fazendo coisas que, em tese, usam, óbvio, a economia de mercado, etc., mas que, em tese, fazem com que a gente reduza esse consumo, né? Porque sendo mais caro, né, eu desligando a luz, né, mais constantemente na minha casa, né, a sala que está iluminada sem necessidade, eu estou ajudando a reduzir o consumo de combustíveis fósseis. E aí eu estou ajudando a tentar controlar e tentar evitar o aumento cada vez mais constante do nível de carbono da atmosfera. Então, é esse tipo de política que na esfera global, né, que efetivamente já está acontecendo. Né? E aí não adianta, hoje em dia, as pessoas dizem, não, o fulano de tal diz, isso aqui é uma bobagem, é só custo para nós, etc. Não. Isso são acordos internacionais, são anos de discussão, são acordos para uma vida digna, e uma vida em comunidade global, e não tem como a gente fugir disso. Porque a gente não cumprindo padrões ambientais, os nossos produtos não são mais aceitos no mercado internacional. Consequentemente, nós não conseguimos vender mais os nossos materiais, etc. Então, há consequências bastante claras, assim, quando a gente não cumpre os parâmetros estabelecidos pelos acordos internacionais. Então, pode parecer, às vezes, meio distante esse negócio do aquecimento, né, ou das mudanças climáticas e tal, e a gente só percebe quando tem uma onda de frio, né, passando por Lajeado. E aí a gente volta a falar sobre o assunto. E a gente volta a falar sobre o assunto. Mas esse tema, ele está diário, está no nosso dia a dia, né, mesmo quando a gente não se dá conta. São 7,8 bilhões de pessoas vivendo na Terra, ainda em crescimento, e a gente precisa pensar em energia, alimentação e tudo que demanda essa população e que está presente no planeta. Cada pessoa tem o seu consumo e a gente, conforme as situações vão nos impactando diretamente, a gente começa a perceber as causas que esse aquecimento do globo pode nos afetar. Exemplo, a energia elétrica, como já citado, e já tem ontem até uma declaração do superintendente de gestão tarifária da ANEEL, o Davi Antunes Lima, que diz que para o ano que vem ainda tem perspectiva de aumento de mais 16% na conta de energia elétrica. Aí te ouvindo falar e pensar que daqui a pouco a gente vai ter que mudar
mudar o nosso comportamento, passar a priorizar o consumo mais consciente, gerar menos lixo, ter toda uma série de comportamentos diferentes, porque os preços vão ficar mais caros, a vida está ficando cada vez mais cara e a gente começa a ver eventos climáticos cada vez mais frequentes acontecendo. Não vamos muito longe. Ano passado tivemos uma enchente de proporções históricas aqui em Lajeado. Então, esses efeitos, esses eventos climáticos, eles podem ser atribuídos a essa situação toda do globo? É uma pergunta, é a pergunta de $1 milhão, né? Mas... Não precisa me pagar. Não, tá, ok. Mas eu vou teorizar um pouquinho, né? Mas espero não ser muito chato, né? Mas quando eu trabalho com o clima ao longo do tempo, né? Então, desde lá da extinção dos dinossauros até hoje, né? Então ele vai mudando, e sim, ele muda. As mudanças climáticas são algo que está presente no planeta desde que a gente conhece a primeira rocha dura, né, da crosta terrestre. E no caso da espécie humana, né, nós vivemos aí 3, 4 ciclos de quente e frio, né, como espécie, não como cultura, como sociedade, nem nada. Mas como sociedade atual, né, como mundo moderno, nós estamos vivendo somente um ciclo. Então, nós não temos experiência com esse negócio das mudanças climáticas, né? Em tese, nós vivemos nossa história recente ocorreu dentro de um ciclo climático normal. Nos últimos 10 mil anos. Do ser humano. Isso. Dentro da história, teve alguns eventos, assim, tipo, por exemplo, houve pequenos aquecimentos e pequenos resfriamentos, né? Então, alguns associam o advento dos romanos, né, com um pequeno aquecimento global. Depois, a queda deles relacionada justamente à redução um pouquinho da temperatura. Mas isso são 0,2, 0,3 graus Celsius na média global. Então, assim como vamos considerar os últimos 10 mil anos, desculpe. E nesse tempo, então, a gente está acostumado como cultura, como agricultores, né, etc. A gente está acostumado a um clima relativamente estável. Tá? E esses eventos que a gente está vendo agora, né, a enchente do ano passado, né, a frente fria desse ano. Neve em locais que praticamente não se tinha registro. Isso são pequenas amostras do que realmente pode acontecer ou vai acontecer quando a mudança climática atingir o planeta, né? Isso significa dizer que isso que a gente está vendo agora são amostras grátis, né? E amostras grátis bem fraquinhas, né? Daquilo que a gente vai experimentar. Porque, pelo que a gente vê ao longo do tempo, né, quando há uma mudança climática, a coisa é muito, muito, muito mais extrema. E aí, essa é a grande preocupação, né? Porque nós aumentamos 1,1 grau na média global, né? Isso não significa que Lajeado ficou 10 graus Celsius mais quente, mas significa que os menos 70 que dava na Antártica durante o inverno, agora são menos 60. E isso faz com que a média suba. Inclusive impactando na elevação do nível dos mares. Exatamente. E aí o gelo de lá derrete, né? Ou não se forma tão intensamente, e aí ele acaba aumentando o nível dos mares, né? Que é uma previsão aí é em torno de 60 centímetros. Aí as pessoas vão dizer, mas 60 centímetros, né? 60 centímetros não dá a altura da mesa, né? Mas 60 centímetros é muita coisa. É muita coisa se a gente falar em nível do mar, né? E por isso que isso que a gente está sentindo agora, ainda a gente não é o pior dos cenários, né? Ou seja, eu sei que posso estar parecendo alarmista aqui, mas a gente tem que ser alarmista mesmo, porque senão nós não vamos tomar uma atitude. Essas coisinhas que aconteceram, né, elas têm que ser multiplicadas por 100, 200 mil, né, para poder se ter uma ideia do que efetivamente acontecerá com uma mudança expressiva do clima. E por isso que a gente tem que resolver agora. Em relação a isso? Pois é.
é que a homogeneidade não é uma coisa... Assim, o clima não é igual em todo mundo, né? Então, daqui a 10, 15, 20 anos, a gente vai ter mais... Os períodos de estiagem no Rio Grande do Sul vão ser mais longos. Os eventos de cheia vão ser mais expressivos, né? Então, sim, a gente está sentindo coisinhas agora, assim, né? Mas para a gente fazer com que a gente tenha praia aqui em Lajeado, né? Isso ainda vai demorar, digamos, uns 100, 200, 300 anos. Pois é, a gente tem alguns dados aqui que, caso as reduções da nossa temperatura ocorram, ainda pode levar até 30 anos para que as temperaturas se estabilizem. Tem um dado também que nas últimas 4 décadas foi sucessivamente maior a temperatura do que a década passada, desde 1850. Então, o que a gente pode esperar? Tem pessoas que falam que agora é um ciclo, que daqui a pouco a temperatura vai baixar de novo, que isso é apenas um ciclo. Tem pessoas que dizem que nós vamos ver pessoas morrendo, aquelas que estiverem na rua, de tão quente que vai ser. Coisa que a gente viu lá no Canadá esse ano. É para tanto? É um ciclo? O que a gente pode projetar daqui para frente? Professor André Jasper. E o que a gente pode fazer para evitar? Acho que complementando. A questão do ciclo, eu olhando para a história do planeta, sim, o clima do planeta é cíclico, tá? E a gente está sujeito, né, a esses ciclos. E sim, não temos controle sobre alguns elementos associados a esses ciclos. Só que isso tem que se tomar cuidado, porque isso não é uma negação, né? Não é um denier, né? Eu estou negando as mudanças climáticas. Não, eu estou aceitando que elas acontecem e que a presença humana e a ação humana faz com que esses ciclos se acelerem, né? Mas, tanto que uma das ações para a gente controlar o clima, né, não é a gente... Eu concordo que não vamos controlar o clima, mas para a gente desacelerar a mudança climática é reduzir a emissão de carbono fóssil, né? Essa é uma das ações. Agora, um planejamento urbano adequado para que quando uma enchente acontecer, não se ter mais os impactos sobre as áreas de inundação, etc. Isso é outra ação relacionada às mudanças climáticas, porque por enquanto, a gente ainda está pensando somente no carbono, né? A redução do carbono fóssil na prática seria as indústrias, os veículos? É de uma forma geral, porque, como eu disse antes, nós temos... Hoje, sim, o Brasil tem uma malha onde cerca de 70% da nossa energia, da nossa fonte energética é renovável, né? É hidrelétrica, etc. E os outros 30% são ainda combustíveis não renováveis. Isso é uma grande coisa, porque se a gente comparar com outros países, isso é muito diferente. Agora, o que acontece quando a gente não controla o clima, né? ou desmata a Amazônia, né? O regime de chuvas muda. Aí eu tenho esses 30, 70, eles vão para 65, 35. E aí a gente tem toda a sociedade consumindo mais combustível fóssil. Então, não há um culpado específico, né? Isso que o Brasil, em tese, por nós termos a Amazônia, termos, né, ambientes preservados, etc., e termos essa matriz mais renovável, a gente teria direito ainda a liberar um pouquinho mais de carbono, né? Mas essa lógica não funciona muito bem, porque tem um desequilíbrio, né, em todo o planeta. Aí, sim, tentando não responder, mas sim, o clima é cíclico, ele vai mudar, então isso a gente tem que aceitar, mas as nossas ações, elas estão, muitos dizem, acelerando o processo, né? Mas nós estamos nos colocando no caminho dos eventos extremos, tá? E isso faz com que as pessoas tenham que se deslocar, a produção de alimentos reduza, o transporte sofra prejuízos e etc. E isso faz com que a nossa sociedade é baseada nesse tipo de coisa, né? E isso faz com que a sociedade entre em colapso, né? Tá bem.
Professor, Eu sei que é um me tema cortou, né? complexo, bem profundo, complexo. mas nós já estamos aí no nosso horário, mas acho que sempre é interessante a gente debater esse tipo de tema e outras provocações também que a gente pode vir a comentar aí no futuro. É um tema bastante importante que cabe a todos nós também. Até para que a gente não viva num filme de ficção científica, professor André Jasper. Muito obrigado. Obrigado. Ele que é professor do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento da Univates, André Jasper, esteve conosco aqui no Troca de Ideias. 11h03, vem aí o Independente Notícias.